Bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com Execução. Hoje, aliás, essa semana inteira, a gente está falando aqui sobre hábitos que destroem a sua execução, que acabam com a sua execução. Ontem a gente falou sobre um hábito que pode atrapalhar a sua semana inteira. Se você não assistiu, você tem que assistir o de ontem. Foram bastante interações que a gente teve no Instagram, no direct, aí mandando para a gente, no WhatsApp, conversando, alunos também falando. Então, a gente foi muito bom, muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre um hábito que é muito, assim, frequente, infelizmente, né? Então, o achismo, né? O achismo não bate meta. Se você vive aí no acho, no que eu entendo, você tende a não bater a meta da sua empresa, porque a meta é um número, meta é um número. Então, pega papel, caneta, hoje você vai anotar, ó, aqui tudo que a gente está falando. Então, se você está aqui no Café com Execução, você sabe que se precisa anotar. Ebbinghaus já fala, se você não anotar, você não escrever, não revisar, 80% do que você aprendeu, você vai perder. Então, é importante a gente... Opa, deixa eu voltar aqui, para não me perder com você. Olha aí, eu falando de perder e eu me perdendo aqui, né? Então, é, se você não anota o que você escreveu, você vai perder muita informação, muita informação. 90% se perde, o que é só falado. Então a gente não tem só que falar, tem que falar, anotar e executar. Você aprende muito quando você ouve, depois quando você escreve, depois quando você executa, mais ainda quando você ensina a alguém aquilo que você fez. Então, quando eu falo aqui que eu aprendo mais do que eu ensino quando eu estou aqui no Café com Execução, é porque eu estou passando aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente não inventa moda aqui, a gente não mente, a gente faz o que a gente recomenda que vocês façam também aí na empresa de vocês. Então, hoje a gente vai falar aí sem números, não existe execução, papel e caneta na mão, e você que está aí perdido, não sabe dos números da sua empresa, eu vou falar uma coisa para você. Se você está operando sem números, você tem apenas uma esperança, você não tem uma operação. Esperança do verbo esperançar, como diria o nosso querido Cortella, né? Esperança do verbo esperar. Porque esperança, a fé que vai acontecer, é algo que o empresário tem, é natural do empresário acreditar que as coisas vão dar certo. A gente não monta uma empresa pensando que vai dar ruim, a gente monta uma empresa para que ela dê certo. Só que quando a gente não tem números, não tem indicadores, não tem a gestão, é muito difícil de você conseguir fazer essa empresa crescer, dessa empresa te dar resultados. Até porque você nem sabe qual é o resultado que você quer, quanto mais para passar isso para as pessoas. Então, se você não tem uma clareza dos números, você vai pagar com as pessoas não sabendo o que tem que ser feito. Então, você perde em produtividade, você perde tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder organização, tudo isso você perde por não ter clareza dos números. A maioria dos empresários, eles acham. E eu estou tirando isso da onde? Daqui da Associação Comercial de Carapicuíba, onde que é a nossa sede aqui da Vendedor Vencedor, e a gente tem muito network com empresários aqui, então a gente sabe do que a gente está falando, não é de achismo, é baseado em dados e fatos. De cada 10 empresários que a gente conversa, pelo menos 9 deles não têm metas claras, não sabe qual é a meta do mês, não sabe quantos leads precisa para chegar a bater essa meta, não sabe qual é a margem real que ele tem uma ideia, mas ele não sabe qual é a margem, não calcula isso. Ele não sabe qual é o produto que gera mais lucro, ele não sabe qual é o produto que ele vende maior volume, ele não sabe qual o vendedor que converte mais, ele não sabe qual cliente está trazendo mais receita, qual cliente está tomando mais tempo, qual o processo que está atrasando a operação, qual tarefa está atrasando a operação. Ele desconhece tudo isso. Se ele desconhece isso, quando a gente pergunta, né, o silêncio predomina. Se você, a gente faz aqui encontros de networking na sessão comercial, e quando a gente faz isso, a gente vê um silêncio total.
gente brinca que é o silêncio da foto, quando a gente bate uma foto, o pessoal fica em silêncio. O mesmo acontece quando você vai apurar os números da empresa, dados e fatos. Não é sobre achismo, dados e fatos. A engenharia, baseado na metodologia do MIPEA aqui, que é o que está no livro Vendedor Vencedor, já está aí na Amazon também, você pode comprar lá. Você vê que tem metas, a gente começa por metas, depois indicadores, que vão dizer que você está indo a caminho da meta, processos, que é o que eu tenho que fazer, execução, que é realmente fazer, e análise, analisar os números que esse processo te dá. Por que é montado desse jeito? Porque é assim que funciona, é assim que dá certo em todas as empresas, em todas as áreas, tá? Não é só em vendas, estou falando aqui do financeiro, do fiscal, do tributário, do RH, de tudo que envolve a sua empresa, ela tem números, precisa saber dos números. Se você está em silêncio porque falta números na sua empresa, você é refém do que acontece. Você é refém do que acontece, refém é vítima, vítima se posiciona como vítima, vítima não resolve, vítima reclama, vítima terceiriza a culpa, vítima vai jogar a culpa no governo e vítima vai correr dos números, porque os números falam a verdade. Quando você pega números e vai analisar os números da empresa, eles falam a verdade para você. E é muito difícil para a gente, como empresário, encarar a verdade, saber dos fatos, o que acontece na real dentro da sua empresa. Então, se ela está dando lucro ou não, isso é um problema que você, como empresário, tem que resolver. Se ela está sendo lesada porque não chegam no horário e você não sabe qual é a sua taxa de pessoas que chegam atrasadas, quanto isso custa, quanto de atraso tem na sua empresa, quanto de atraso tem de produtos que não produtos e serviços que não são entregues no prazo, clientes reclamando por prazo. Então, se você não mede isso, você está tocando a sua empresa, tocando, realmente tocando. Quem toca uma boiada. Não é assim que funciona. Até para tocar uma boiada, o profissional lá que faz isso, ele tem números, ele sabe quantos bois tem, ele sabe quantos quilômetros ele vai andar, ele sabe quantos tropeiros ele precisa para tocar boiada. Então, até ele tem indicadores, tem gestão, e você aí na sua empresa muitas vezes não tem indicadores, não tem gestão. Conhecer os números, tá? Não elimina os problemas. Conhecer os números revela os problemas que você tem, ok? Conhecer os números não elimina os problemas. Conhecer os números revelam os problemas, onde eles realmente estão. E aí, se você sabe onde que eles estão, você consegue corrigir. Quem mede pode corrigir. Quem corrige, melhora. Quem melhora, cresce. É assim que funciona. A esteira é assim que funciona. Não estou inventando a roda para você aqui. Se você continua cometendo sempre os mesmos erros, se você não para pensar, você está vivendo na esperança. A gente fala que o marketing da esperança, por exemplo, é um marketing onde que eu faço uma caneta, como essa daqui, eu faço um livro, e espero que ele aconteça, ele venda sozinho, as pessoas venham buscar. Não adianta você ter um produto bom se ninguém sabe disso, só você sabe disso. Você precisa ter um produto bom e precisa abrir, mostrar esse produto para as outras pessoas. Como você faz isso? Através do marketing. E como que você tem dentro do marketing números? Você sabe quanto você investiu, para quantas pessoas apareceram, quantas tiveram interesse em conversar sobre aquilo, quantas realmente compraram, quantas continuaram comprando, qual é o ticket médio de cada uma delas. Então, existem vários indicadores de performance. Indicadores são os números, a leitura dos números, que indicam, que apontam se você está no caminho certo ou no caminho errado. Tá? A gente está aqui em Carapicuíba, São Paulo, que é a nossa sede, e no centro de Carapicuíba. Se eu andar 100 quilômetros sentido litoral, eu vou chegar em Santos. Se eu andar 100 quilômetros sentido interior, eu posso chegar em Campinas ou Jundiaí. Então, depende para onde você vai. Quem aponta para onde vai, quem vai dar a direção, são os indicadores.
E você, como gestor, precisa ter certeza que a gente está no caminho certo. Você é o dono do jogo. Você tem que saber o placar do jogo que a sua empresa está jogando. Você tem que saber se quanto que ela está dando de lucro hoje, quanto que ela precisa melhorar para que ela dê mais lucro, o que ela precisa fazer, quais são as alavancas, os botões que você tem aqui de controle para ajustar e aí sim você conseguir chegar no resultado que você quer. Se você não sabe nada disso, você está perdido. E quem está perdido, né? Como tem lá a Alice perguntando pro gato, né? Gato, por qual caminho eu devo seguir? Ele, para onde você quer ir? Ela, qualquer caminho, né? Qualquer lugar. Ah, ele para qualquer lugar, para qualquer caminho, qualquer atalho que você pegar aí vai dar certo. Você não sabe para onde você está indo, já está perdida mesmo, então vai dar certo para você. Mas só que não é assim que funciona com as empresas. Com as empresas você precisa saber dos números. Se você não sabe dos números, você está perdido. Então, hoje, a gente sempre tem aqui uma, um desafio, né? Onde que a gente pode tocar o sino. O que é tocar o sino? Tocar o sino é quando você executou uma tarefa que, como empresário, você já sabe, está cansado de ouvir falar, está careca de ouvir falar isso aqui para você, que o empresário tem duas preocupações na empresa. Como ele aumenta o lucro, como ele aumenta as vendas, né? Números positivos e como ele diminui o custo. Essa é a única função do empresário, aumentar vendas e lucros e diminuir o custo. Se você está se ocupando com algo com nenhum, nem é outro, você está ocupado, você não está produtivo e provavelmente as pessoas estão tocando a empresa por você, levando para onde elas acreditam que devem chegar, tá bom? Então, empresas que quebram, tá bom? Como que acontece com uma empresa que quebra? E eu já quebrei uma empresa na sorveteria, porque eu comprei freezers em vez de locar freezer, eu fiz a estratégia errada, no momento errado, do jeito errado, porque o meu lado vendedor era muito mais forte que o meu lado administrativo. E aí eu fui pelo lado vendedor, tomei decisões baseadas em opinião, em sensação, na minha experiência do passado. Não é assim que você toma a decisão. Se você toma a decisão baseada no seu feeling, eu acredito que vai dar ruim, vai dar muito ruim para você e para sua empresa. Se você toma a decisão sem olhar os números da sua empresa, sem saber quais são os indicadores, vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim porque eu já fiz isso, está errado, muito errado. Então você precisa ter clareza de como que você vai tomar essas decisões para que você realmente chega no resultado. Para você hoje, você vai pegar uma tarefa que é medir um indicador pelo menos. E aí esse indicador você vai desmembrar esse indicador. Então, vamos aí, eu quero que você pegue seu papel e sua caneta agora. É a hora de você anotar. Eu vou pegar o meu aqui para compartilhar com você. Vou pegar aqui, ó, o meu papel e a minha caneta aqui para compartilhar com você. Então vamos lá. Você vai pegar um indicador, olha lá, ó o sino, um indicador. Tá bom? Então vamos imaginar que você pegou o indicador vendas, tá bom? Vendas. Então você tem uma meta de vendas, tá ok? Aí você pegou vendas, é o indicador, e você pegou meta de vendas. Então vamos supor que a sua meta de vendas aqui, só para a gente ter um valor, seja 10 mil, tá bom? 10 mil. 10 mil, aqui ó, meta, vendas, 10 mil. Legal, 10 mil. Aí você precisa saber um outro indicador, ó, a gente está desmembrando, tá? Desmembrando. Você vai precisar desmembrar esse indicador aí na sua empresa. Então me acompanha aqui, papel e caneta, que é muito importante, senão você não vai conseguir executar, tá ok? E se você não executar, você vai caminhar para falência, não é isso que você quer. Então, você precisa 10 mil de vendas todo mês. Em média, cada cliente seu, tem cliente que compra 2 mil, tem cliente que compra 1.000, tem cliente que compra R$ 200. Em média, os seus clientes compram R$ 1.000 de você, tá bom? Esse aqui é o ticket médio, é outro indicador, tá?
ticket médio, aqui, ó, ticket médio R$ 1.000. Se você sabe que o seu ticket médio é R$ 1.000, você vai fazer essa conta aqui, ó. Se eu tiver 10 pessoas interessadas e eu apresentar o meu produto, o meu serviço, a minha empresa para essas pessoas, de 10, quantas compram? Vamos imaginar que cada 10 apresentações que você faça 2 vendas. De cada 10, 2 vendas. 2 vendas de quanto? Do ticket médio de R$ 1.000. Então, 10 apresentações me geram 2 vendas e essas 2 vendas me geram R$ 2.000. Tá ok? Ó, para ficar bem claro aqui, ó, 10 apresentações me geram 2 vendas, o ticket é R$ 1.000, que é a média de cada um compra, dá R$ 2.000. Para eu fazer R$ 10.000, eu preciso fazer 10 vendas. 10 vendas, certo? Para eu fazer 10 vendas, se eu faço, ó, se cada 10 pessoas eu faço 2 vendas, para eu fazer 10 vendas eu preciso de 50 apresentações. 50 apresentações vão me dar 10 vendas, que vão me dar os meus R$ 10.000 aqui, que é a meta que eu quero bater, ok? Ó, então, ó, 10.000 era a meta, peguei vendas eu peguei meta eu peguei 10.000, 10.000 eu vi o ticket médio, que é, eu somo tudo que os clientes compraram e divido, deu R$ 1.000, aí eu sei que de cada 10 propostas eu vendo 2, de cada 2 a R$ 1.000 dá 2.000, então para eu fazer 10.000 eu preciso de 50 propostas. Para eu apresentar 50 propostas, eu preciso conversar com pelo menos 100 pessoas. Para eu conversar com 100 pessoas no WhatsApp, aqui no WhatsApp, no seu telefone, o telefone aqui, né, para você conversar com essas pessoas, 100 pessoas conversando no WhatsApp, você precisa ter 300 pessoas clicando no seu anúncio. Para 300 pessoas clicarem no seu anúncio, você precisa aparecer para 10.000 pessoas. Então agora você sabe que lá no topo do funil você precisa aparecer para 10.000 pessoas, para que 300 cliquem, dessas 300, 100 comece uma conversa, dessas 100, 50 avance para uma apresentação, dessas 50 você faça 10 vendas e bata a sua meta de vendas. A partir de agora você desmembrou a sua meta de vendas e agora você tem até a meta de marketing. Por quê? Vendas e marketing está tudo junto. Marketing vai mostrar para 10.000 pessoas, tem que gerar 300 pessoas que tenham intenção de compra. Essas 300, 100 pessoas têm que avançar, clicar, conversar com você. Dessas 100, 50 você vai fazer uma apresentação, 10 você vai fazer uma proposta. Olha só, isso chama-se funil de vendas. Isso é dominar os números da sua empresa. E eu estou falando aqui do número de vendas. Você tem o número de vendas, você tem o número de administração, você tem o número de compras, você tem a pagar e receber, você tem os números de pessoas que faltam, de pessoas que vêm. Você tem diversos números em diversos centros de custos diferentes dentro da sua empresa. Então, hoje, a meta de hoje é você pegar um desses indicadores, apenas um, desmembrar como eu desmembrei para você, desossar, para você saber realmente onde está o problema. Quando a pessoa falar para mim que tem problema de vendas, normalmente ela está com problema de marketing, ok? Quando ela fala que está com problema de vendas, normalmente ela está com problema de marketing, que não está estruturado. Por ela não ter um marketing estruturado, ó, por ela não ter um marketing estruturado que gera 10.000 visualizações, 300 pessoas interessadas, 100 que conversam, 50 que vão para a apresentação. Como ele não sabe desse cenário aqui, ele não viu esse número, está tudo na cabeça dele, ele fala que o mercado está ruim, que os vendedores não estão fechando, que o concorrente está vendendo mais barato, mas é que ele não viu o processo. Você, por obrigação, precisa olhar o processo, olhar os números, olhar os indicadores, porque quando você tem esses números aqui, agora você consegue melhorar. Você consegue, quem mede, melhora, quem melhora, cresce. É assim que funciona. Se você está correndo dos números, você tem um problema sério.
E aqui, é, caminhando aqui para o final, eu quero fazer um convite para você aqui que está no Café com Execução. Você pode participar com a gente, tá lá no link já bio e tá aqui embaixo também no YouTube ou vendedorvencedor.com.br para fazer o Decide. O que é o Decide? Decide é um diagnóstico onde a gente vai olhar primeiro o C de compromisso. Como que eu sei que você é compromissado ou não? Quem se inscreve para o Decide, ele já é uma pessoa comprometida, porque ele vai ter que reservar uma agenda. A gente só faz uma vez por CNPJ, uma única vez, para a gente dar liberdade para outras empresas poderem fazer. Então, ele vai ter que ter o compromisso com a agenda. Então, C de compromisso eu sei que ele tem quando ele agenda o Decide. Depois a gente vai analisar metas, indicadores, processos, execução, análise, e você vai sair com um placar. Você vai ver qual é o gargalo invisível que está atrapalhando você, que está atrapalhando a sua empresa de aumentar as vendas, de aumentar os lucros, de diminuir os custos. E você vai sair com um plano, um caminho para você seguir e conseguir resolver esse problema. Então, se você quer fazer o Decide, clica aqui embaixo. Eu vou fazer junto com você, são 40 minutos, uma sessão estratégica, onde a gente vai sentar, falar da sua empresa, olhar os números da sua empresa, enfrentar os números da sua empresa. Por isso que eu digo que o empresário, para fazer o Decide, ele precisa ter coragem, porque não é só simplesmente uma sessãozinha, é olhar os números da empresa. Se você não olha os números da empresa, você não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, você corre o risco de quebrar. Então, corre lá, clica aqui, se inscreve no Decide e a gente vai ver qual é o gargalo invisível que está impedindo a sua empresa de crescer, de aumentar as vendas de lucros ou ainda de diminuir os custos, ainda agora em junho deste ano. Hoje é dia 23 de junho, então dá tempo de você fazer o Decide ainda para ter um segundo semestre incrível e buscar esse prejuízo que você teve no primeiro trimestre.